Diga assim comigo: imitar. Imitar. Eu não estou ouvindo aqui os irmãos. Imitar é bíblico. Crendo, amados irmãos, na palavra de Deus, quem imita não apenas faz lembrar. Quem imita não apenas faz lembrar, mas também honra. Veja que imitar é fazer algo que lhe é perfeito, proferido. E quando nós imitamos, nós estamos imitando alguém, e isso vem de outra pessoa. Aleluia. Geralmente no lar, numa casa, no ambiente familiar, as crianças querem imitar os adultos. Crianças às vezes calça o calçado dos pais, coloca a roupa do pai. Minha filha mesmo um dia, tentando me imitar, trouxe muita risada dentro de casa, até falando com esse tom grave que tenho na minha voz, que é um pouco forte. Os filhos tendem a imitar os pais. Aleluia. Assim deve ser a igreja. A igreja precisa ter um padrão de escolha, porque quando a igreja olha, a igreja precisa imitar. Um bom exemplo disso está anteriormente ao texto que lemos, que é Filipenses. No capítulo 5, o apóstolo São Paulo, no versículo 1, ele diz assim: sede imitadores de quem? De Deus. Abra sua Bíblia, irmão, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, não feche ela, deixe ela aberta, porque ela aberta facilitará você se movimentar pelos livros, tá bom? Nós lemos Filipenses, agora voltamos a Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 1, está escrito: sede, pois, imitadores de quem? De Deus. Como quem? Como filhos amados. Amados irmãos, filhos amados, eles trazem alegria a quem? Ao pai, aos seus pais. Olhe para mim. Filhos amados são considerados filhos que trazem alegria aos seus pais. Nós amamos os filhos quando eles honram, quando eles obedecem, se inclinam para atender o que estamos ensinando. E veja, amados irmãos, que o filho geralmente ele imita o pai. Então, se estamos dando aos nossos filhos exemplo, porque filho aprende com exemplos. Por isso que hoje à tarde, meditando na palavra, uma irmã até perguntou para mim que tanto que eu estava olhando para cima, eu estava meditando na palavra, eu estava terminando de escrever o que iria falar, e eu falava do exemplo, irmão. Como queremos ser lembrados daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se Jesus não vier buscar a sua igreja? Eu me pergunto às vezes, quando eu entro por estas portas deste templo, como eu quero ser lembrado quando eu tiver que deixar vocês.
Eu confesso que eu não quero ser lembrado como animador de culto. Eu quero ser lembrado, talvez por algumas pessoas que falam: mas esse pastor é muito chato, esse pastor ele pega muito no pé, esse pastor ele é frenético, ele é muito conservador. É assim mesmo que eu quero ser lembrado, porque eu não posso abrir mão daquilo que a palavra de Deus ensina. E isso é exemplo que estamos deixando para a igreja. Algumas pessoas no culto torcem o nariz, acham às vezes muito difícil ouvir o que tem que às vezes ser falado aqui, mas se agrada ou não, nós precisamos ser exemplo aqui para os irmãos. Entenda, irmãos e irmãos, que ser cristão é imitar a Cristo. Jesus falava sobre isso. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia. Evangelho de João. Alguém leia para nós, capítulo 13, versículo de número 15. O que diz aí? Porque eu vos dei um exemplo. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele deu o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Amados, em todo o tempo, Deus colocará alguém no nosso caminho, e este, segundo a sua vontade, nos falará daquilo que precisamos fazer. Amém, obreiros? Amém. Nós precisamos ser exemplo, porque as pessoas estão nos rodeando, elas estão observando, e se não formos aqui, neste tempo, imitadores de Cristo, quem esta geração imitará? Quem esta geração imitará se não formos imitadores de Cristo? Amados, precisamos com todo o esforço nos esforçarmos mais, nos dedicarmos mais, para que esta imitação de Cristo alcance o padrão que Ele mesmo estabeleceu. Qual que é o padrão? Perfeito. Perfeitos. Amados, perfeito aqui, como Deus um dia disse para Abraão, não é sem defeito, porque somos pecadores. Estamos sujeitos a errar e aprender com os nossos erros. Sem defeito, nós precisamos olhar para Cristo e ver nele o padrão que Ele mesmo estabeleceu, olhando para Ele, caminhando para Ele, na direção da sua vontade. Amém? Amém. O padrão é Ele. Quem estabeleceu foi Ele. Quando que a imitação, pastor, ela não é perfeita e deixa de ser imitação? Repita comigo: quando a imitação é barata. É que nem aquela coisa que engana a gente. Tem cara, tem rótulo, mas o conteúdo não é o mesmo. Não é igual. Veja, meus irmãos, que essa imitação barata é uma imitação que eu comparo que é aquela coisa pela metade. Ela não é inteira. Sabe aquela coisa, irmão, pela metade?
aquela coisa que é parcial. É quando o indivíduo se limita a fazer a coisa como deveria fazer. Amados irmãos, estes indivíduos que fazem essa imitação barata são indivíduos que só fazem as coisas segundo os seus interesses. Quando há por trás disso um interesse, e isso é ruim, porque isso mostra que essas pessoas só fazem aquilo que convém para elas, aquilo que é conveniente. Glória a Jesus. Que nem alguns cristãos que acham que ir ao domingo ao culto é suficiente para eles. Aleluia. Então eles só partem a fazer aquilo que convém a eles mesmos. E assim em outras esferas, tem uns que acham que não é necessário estudar, tem outros que acham que não é necessário trabalhar. E isso acaba trazendo transtornos, trazendo para o nosso convívio cristão aqui. O que se observa é que alguns gostam de fazer só o que convém a eles. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, para servir a Deus, estão escolhendo o que querem fazer hoje. Não, eu não vou trabalhar com determinada área, porque isso não me convém. E isso é servir a Deus pela metade. Isso não é imitar a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer ver? Vamos ler Efésios capítulo 4. Você deixou sua Bíblia aberta? Então é só folhear. Vai vir 2 Coríntios, Gálatas. Depois de Gálatas você vai encontrar Efésios. Capítulo 4, versículo 22 que a gente leu na leitura oficial. Olha que interessante essa reflexão que lemos. Eu vou ler para vocês. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, olha o que Paulo vai dizer no verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Observe bem o que Paulo estava querendo dizer nestes versículos que lemos nesse texto. Paulo fala neste texto sobre frutos dos nossos comportamentos. Veja que o fruto comportamental disso tudo que Paulo fala, traçando aqui, Paulo vai dizer assim: não mintais. A mentira, ela procede de alguém que não tem nada a ver com Deus. Então, não mintais. Paulo está ensinando para que com isso, na nossa maneira de falar, só haja o quê? A verdade. Diga-se comigo, só haja. Não estou ouvindo a igreja, só haja a verdade. E tem gente que se aborrece quando a gente fala a verdade, irmão. Você sabia disso? Aleluia. Um dia uma irmã falou assim: mas pastor, por que o senhor foi falar isso? Tem que falar a verdade. Glória a Deus. Eu vou ficar agora me induzindo e os outros ao erro e ao engano? De forma alguma. A verdade vai predominar sempre. Que agrade ao aborreça saber a verdade, porque quando nós estamos com a verdade, nós estamos com Deus, e Deus está contigo. A partir do momento que você conta uma mentirinha, acabou, irmão. Deus não tem pacto com mentiroso, com quem engana, com quem quer. Não, é a verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão andando no caminho da verdade. Vai chegar dia que as pessoas elas vão chorar quando você falar a verdade. Tem pessoas que vão sentir a dor, mas é melhor a verdade do que se complicar com a mentira. Isso é o nosso comportamento. Paulo vai dizer assim, ó: se você furtava, você sabe o que é furto? Eu expliquei aqui, ensinei. É você se apropriar de algo que não é seu. Se você fazia isso, o que ele recomenda? Não faça mais. Tem vontade de ter aquilo? Vá trabalhar para você comprar. Irmão, trabalho é tão sério, é olhado com tanta seriedade por Deus, que o texto diz que aquele que não trabalha não merece nem comer. Glória a Deus. Nem comer. Aleluia. Por isso que o texto diz assim, o sábio diz assim, ó: olha para a formiga e vai ter com ela, ó preguiçoso. A formiga, irmão, ela trabalha uma temporada inteira para passar uma temporada inteira comendo do suor, estou usando uma expressão nossa, do suor do seu trabalho. Mas o que tem de cristãos preguiçosos nos dias de hoje? Aleluia. Glória a Deus. Gente que não move uma palha, mas quer desfrutar do coletivo. Glória a Deus. Olha só o que Paulo está dizendo, que as suas palavras, olha aqui para mim, isso que a gente fala, tudo que a gente fala, Aleluia. sabe como é que tem que ser as nossas palavras? Abençoadoras. Glória a Deus. O que é uma palavra abençoadora? É uma palavra que vai trazer edificação. Olhe para mim aqui, irmã.
e irmãos, Aleluia. todo o nosso comentário, se ele não produzir edificação, é melhor não falar. Glória a Deus. Lembra aqueles papos chato, ordinário que tínhamos antes de conhecer a Jesus? Glória a Deus. Ficar batendo papo furado, conversando, falando da vida alheia, Aleluia. dos problemas alheios. Cristão não vive assim mais. Cristão agora fala o que edifica. Glória a Jesus. Ele não perde tempo com conversinha. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. E ainda Paulo diz assim que tem que ter um tempero nessas palavras. Qual que é o tempero? A graça. O que a gente fala tem que ter graça. Em outras palavras, tem que ter vida, transformação. Estas palavras, irmão, que desencorajam as pessoas, que fazem as pessoas perder força para continuar, isso não provém de Deus não, hein? Glória a Jesus. Esse negócio de conversinha, irmão, está sabendo que fulano falou de você, irmão, isso não vai edificar. Isso não edifica. Primeiro que eu já não gosto desse tipo de conversa. Se alguém vir me falar isso, eu falo, peraí, chama fulano de tal. Ué, mas eu vou chamar, chama. Você está falando dele, ele tem que estar aqui. Por que eu posso ouvir ele não? Eu estou cansado, irmão, dessas coisas. A gente tem que ter uma conversa saudável. Glória a Deus. É para tratar de problema? Então vamos trazer quem é que está com problema também. Aleluia. Porque se você fizer isso, o diabo não vai encontrar brecha na sua Glória a vida. Deus. O diabo não vai encontrar brecha nas suas conversas. Glória a Deus. O diabo não vai encontrar brecha nas suas palavras e nas minhas.